Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir ao programa Opinião no Feminino, hoje, quinta-feira, onde vamos discutir a agenda que marca a atualidade nacional, nomeadamente o corte nas despesas do Estado, que já começa a ter implicações, por exemplo, na vida dos funcionários públicos, com a greve que assistimos esta semana na Universidade Eduardo Mondlane. Vamos discutir o anúncio que o Presidente da República fez de que podem não ser criados novos municípios neste ciclo eleitoral que se avizinha devido às dificuldades econômicas que o país atravessa. Vamos discutir as declarações da Presidente da Assembleia da República em relação à polêmica da compra de Mercedes e, no fim, a retirada das forças de defesa e segurança de Gorongosa. Para fazer o debate de hoje, conto com a Anarita Setola, que desde já cumprimento. Muito boa noite, Anarita Setola. Conto também com a Artemisa Franco, a quem desde já cumprimento. Artemisa, muito boa noite. Muito obrigado, boa noite. Muito bem. Anarita Setola, começo hoje por si. O governo anunciou logo no princípio do ano, à luz do novo orçamento de 2017, que haveria corte das despesas face à situação de dificuldades econômicas que o país atravessava. Esses cortes implicavam também alguns cortes naquilo que são os salários, suplementos ou bônus pagos aos funcionários públicos. E o que vimos ontem e hoje é uma greve na UEM, em que funcionários protestam o fato de não terem sido pagos os tais bônus de efetividade ou anuidade. E a UEM o que coloca é que o regulamento para o pagamento deste bônus indica que só é pago quando há disponibilidade orçamental e que houve um corte. A ideia é discutirmos o impacto que estas decisões do Estado, face às dificuldades que o país está a ter, têm na vida do país e, mais concretamente, das pessoas, como vimos o exemplo. Qual é a sua leitura em relação a esta greve na UEM, mas a este impacto das decisões que foram tomadas pelo Governo Central? Boa noite, meus telespectadores, boa noite, colega Artemisa e o nosso moderador, Cipo. Não é prazer nenhum ver aquele tipo de problema que aconteceu com o pessoal burocrático da Universidade Eduardo Mondlane. É a nossa Universidade de Estado, é o cartão de visita do ensino superior no nosso país. E claro que nenhum de nós se sente confortável quando aquilo acontece. Agora, em primeiro lugar, é sempre bom quando há no fundo algum direito que está sendo posto em causa, nós nos solidarizarmos. Para não dizer que efetivamente condeno aquela atitude, não nesse sentido. Eu sinto que há algum direito que está sendo posto em causa e talvez por alguma falta de comunicação entre quem gera os recursos humanos da universidade e aquele grupo de quadros da universidade que decidiu ir à rua e reivindicar daquela maneira. Não é solução dos problemas, estamos todos claros, muito menos pensar que naquela instituição superior não há entendimento da situação que o país está a atravessar. Também é óbvio que isso esteja lá patente e tenham discutido quando houve esses cortes orçamentais. A Universidade fez-lo, aliás, a Assembleia aprovou o Plano Econômico Social e o respectivo orçamento do Estado, e a partir daí todas as instituições do Estado, tanto públicas e algumas que são adjacentes ao Estado, tiveram conhecimento dos limites orçamentais. E a partir daí começaram-se a fazer os cortes. Que eu saiba, os cortes não afetaram salários. Agora, ali trata-se de pagamento ou um bônus. Portanto, o bônus está na categoria, no meu entender, daquelas despesas que têm que ser adiadas, dada a situação provisória que o país já atravessa. E há formas próprias para ressarcir esse direito, na altura em que
as condições estiverem melhoradas. Recorde-se que nós tivemos um orçamento retificativo. A Assembleia ratificou um orçamento que foi aprovado com tais cortes. Então, as instituições do Estado obrigam-se a cumprir. E por aí, o que está a acontecer. Não quero crer que seja só na UEM, e tantas outras instituições públicas, mas falta comunicação. Notei muita falta de comunicação e isso é necessário a todos os níveis, que tudo que diz respeito à vida laboral numa certa instituição, as pessoas devem saber em primeira mão para verem como podem reagir, como podem trabalhar e como podem sustentar as suas próprias vidas. Muito bem. Artemisa Franco, tem o mesmo entendimento de que faltou comunicação entre a direção da universidade e os trabalhadores, o tal corpo administrativo técnico da Universidade Eduardo Mondlane? Muito obrigado, muito boa noite. Queria cumprimentar ali a colega Ana Rita, assim, município. Sim, também notei que havia falta de comunicação, porque também as pessoas pareciam estarem zangadas. Um clima bastante tenso, de zanga, as pessoas estavam a falar todas zangadas. Penso que deve ter havido algum ruído, porque pronto, as pessoas às vezes reivindicam, mas quando o patronato dá um certo tratamento, as coisas também se harmonizam. Mas notei neles que estava muito zangado, apareceram zangados, e sobretudo até vi senhoras adultas ali, também ali a fazer toi-toi. Eu disse, parece que a situação estava muito séria. Então, eu penso que é uma questão que se pode conversar, e também tem que entender, porque é o que estava a dizer a minha colega, que não é só a UEM, isso afeta a todos. A crise é geral, é preciso a gente entender isso. A crise é geral. Mas quando há comunicação, quando a direção explica que agora estamos nesta situação, a alternativa é esta, vamos fazer desta maneira, penso que as coisas podem ser resolvidas e não daquela maneira, porque também notei também um certo... As pessoas agora são um pouco abusivas, porque ter direitos é uma coisa, mas quando a pessoa faz libertinagem é outra coisa. E eu estou a comparar, por exemplo, esta greve da UEM, aquilo que aconteceu aqui na Estrada Nacional número 1, que as pessoas têm muita libertinagem. Honestamente, as pessoas não podem pensar que vão fazer aquilo que querem porque têm que sustentar os filhos, porque não sei, porque agora o argumento é esse. Eu decido pegar, compro 1 quilo de tomate, arranjo uma esquina, sento. Quando me esbulham é porque estão a violar os meus direitos. Então, mesmo ali na UEM, podiam ter encontrado. Depois, a UEM já é uma instituição que tem uma certa reputação, é aquela universidade mãe de Moçambique, e até é uma boa universidade, bem ditas as coisas, porque há muita gente que vai fazer mestrados fora de Moçambique. Tem muita aceitação quando vem da UEM, é interessante, hein? É muito interessante. Portanto, a UEM, para mim, ainda é aquela universidade que está no topo de gama, como dizem na expressão da gíria. Então, penso que a direção da UEM é preciso que encontre uma solução, que sente com os trabalhadores, porque o diálogo é muito necessário. Quando os trabalhadores sentem que o patronato lhes despreza, que não querem ouvir as suas reivindicações, então as pessoas ficam revoltadas. Portanto, este é um impacto de uma decisão central. A Ana Rita levantava a questão, o problema da comunicação. Onde é que houve e como é que se efetivou esta falha de comunicação entre quem devia partilhar os cortes com os trabalhadores? É a responsabilidade, ao nível da estrutura do Ministério da Economia e Finanças, por exemplo, passarem a mensagem destes cortes? Nós acompanhamos recentemente quando houve o aumento do salário mínimo, em que não houve uma clareza, sobretudo, dos dirigentes públicos, do aumento de 500 meticais para aqueles que ganhavam acima do salário mínimo. A minha questão é, como é que esta comunicação deve ser feita? Quem é que deve passar esta mensagem? Eu acho que também é preciso que salário é uma coisa digna. Salário é aquilo que a pessoa, a gente vende a nossa força de trabalho,
em troca por uma coisa, um salário digno, porque o salário é aquele que sustenta as famílias. Há muita gente que depende do salário. Quando o salário fala, é um transtorno muito grande. Imagina, as pessoas têm famílias, têm filhos. Neste caso é bónus de anuidade. Neste caso é o bónus, mas mesmo esse bónus, se tu habituas a pessoa a dar uma coisa, de repente lhe tiras com violência, fica complicado. E penso também o Ministério do Plano e Finanças também, quando eu dou honestidade, eles já fizeram orçamentos, já sabiam há muito tempo que havia de haver. É preciso também informar as instituições do Estado atempadamente para também poderem comunicar. Quer dizer, a informação tem que ir descendo, né? De um escalão para o outro, até chegar ali à base. Eu até posso especular que, se calhar, a direção da OIM também está numa de que, vocês pensam que é nossa culpa? Nós não temos nada a ver. Vão lá os dirigentes que tomaram essa decisão. E é por isso que há este silêncio também. A OIM não está-se a pronunciar para a gente entender exatamente o que é que está a acontecer. Mas pode ser que também eles também estão numa de que, o que é que nós temos a ver? Não temos nada a ver. A decisão veio de cima, nós só estamos a cumprir ordens. Quando nos derem o dinheiro, nós vamos os pagar. Mas comuniquem-se. Comunica-se porque para o bem da própria instituição. Mas eu quero apelar também ao Ministério do Plano e Finanças, essas coisas, esses cortes drásticos que afetam a vida pessoal das pessoas, que afetam os direitos básicos e fundamentais das pessoas, é muito sério. Não pode estar a fazer essas mexidas assim drásticas. É preciso as pessoas irem sabendo, olha, a partir de agosto, a minha situação salarial é esta. Mas tu não informas ninguém, depois chega ao fim do mês, a pessoa muitas vezes só se percebe quando vai ao ATM, como os pagamentos no Estado são por via banco. Quando chega no ATM, o dinheiro não está lá. Então, é preciso que haja comunicação a todos os níveis. Para mim, a partir do próprio Ministério, que quando vai descendo a informação, os dirigentes também vão fazendo descer a informação, para haver uma transição suave. E não haver este coisa, porque acho que o caso da OIM não é só a OIM, há muitos outros casos. Mas também eu acho que as pessoas andam zangadas. Estão a acumular qualquer coisa explodem. Está a ver? E não é... Mas não será uma das consequências da crise que o país vive? É das consequências da crise. E é todo um conjunto de coisas que a gente vê. Porque aqui o problema também é das desigualdades. Convenhamos. Há muitas desigualdades. Há uns que estão num nível muito, muito grande. É um fosso. Aquilo que se diz, a diferença entre o pobre e o rico é muito grande. Então, é preciso que também as lideranças vão vendo como é que fazem isso, porque quando as diferenças são muito grandes, cria esta revolta interna. As pessoas estão muito zangadas, qualquer coisa se revoltam. Ontem eu estava a ouvir a rádio, estava a ouvir uma senhora que estava a dizer coisas na rádio. Eu disse, mas meu Deus. E também por quê? Porque nós já não temos cultura de cidadania. Cidadania é a pessoa expressar o seu sentimento, exigir os seus direitos, mas de maneira não é estar zangado, porque eu quero sustentar os meus filhos, porque eu não sei quem, porque começam a insultar as pessoas, insultam os dirigentes. Tumultos. Exatamente, a provocar confusão. Ontem a polícia teve que intervir ali na OIM, mas aquele nível nem era preciso. Muito bem. Ana Rita, qual é o seu entendimento? Onde é que acha que está a falhar a cadeia de comunicação? Porque, como dizemos, este não é um problema da OIM, é um problema que afeta todo o Estado, e a própria OIM disse que não afetou só o pagamento de bónus, como a própria investigação científica da universidade. Onde é que acha que está a falhar a cadeia de comunicação? Bem, a questão dos cortes não foi feita de ânimo leve. E a planificação das atividades são feitas com base numa preparação setorial, que os responsáveis pela área de planificação, neste caso concreto, são envolvidos para organizarem os cortes. E lembrem-se que os cortes são feitos na Assembleia da República, é que autoriza os cortes. Portanto, acho que não foi feito assim de um dia para o outro. E o que me parece ter acontecido, isso é uma chamada de atenção para as outras instituições todas, tuteladas pelo Estado e aquelas que são diretamente públicas, é que os conselhos consultivos devem servir para discutir os problemas da instituição. Então, nós temos que ter cuidado de quem são os técnicos ou os dirigentes que participam nas sessões dos conselhos, porque isso não pode aparecer como surpresa.
conselhos consultivos reúnem praticamente, se não for semanal, é quinzenal. Portanto, não está muito claro o que terá acontecido ali, porque eu não quero crer que a cadeia de comando para a tomada de decisões não funcione na Universidade Eduardo Mondlane. Funciona como funciona em qualquer outra direção, quer de institutos, quer de empresas com participação pública, quer na administração pública diretamente. Há conselhos consultivos todas as semanas e há quadros que só lidam com planificação. E a planificação é feita de forma holística. Vai desembocar naquilo que a colega chama no Ministério de Economia e Finanças. Desemboca ali. Mas quer dizer que vem desde lá das províncias, dos distritos, até chegar ao topo. E os cortes, para se ajustarem, quando a Assembleia aprovou, seguiram o mesmo caminho. A nível central foram descendo até lá, onde o Fundo de Orçamento do Estado é utilizado. Portanto, como funcionar com aquilo que foi autorizado. Portanto, tudo que não está autorizado ficou adiado. Mas nunca foi no sentido de mexer salários, que eu saiba, e torno a repetir. Agora, os bónus, os subsídios, tantas outras atividades como essa, é muito importante que é a investigação, eles acharam que deviam adiar, por razões óbvias, foram adiadas. Mas eu acho que faltou aqui um problema no funcionamento da própria Universidade Eduardo Mondlane em termos da administração. Muito bem, vamos passar para outro tema, nomeadamente as declarações da Presidente da Assembleia da República, Verónica Makam, sobre a polêmica a compra de Mercedes. Ana Rita Voaci é parte interessada e se calhar por isso até poderá ajudar a discutir melhor este assunto. Ouvimos a Presidente da Assembleia da República a dizer que não houve responsabilidade na compra dos Mercedes. Trata-se de uma compra de 2015. Ela não percebe a razão de tanto alarme na opinião pública. Diz que os membros da Comissão Permanente têm um estatuto acima dos ministros em termos da hierarquia do Estado. Não sabe se era possível cancelar a compra ou não e que ficou muito feliz por ter sido entrevistada pelos jornalistas porque assim ajudou a esclarecer. Ana Rita, revesse completamente nisto que diz a Presidente da Assembleia da República. Bem, primeiro por uma questão de ética, eu de facto devia abster-me de fazer este comentário. Porque efetivamente não só sou deputada, mas sou membro da Comissão Permanente e tenho este privilégio de representar o meu partido, a bancada, na Comissão Permanente. Portanto, eu não gostaria de entrar em grandes pormenores, nem tão pouco de comunicar, como se diz, de discutir o conteúdo do que disse a Presidente da Assembleia da República. Mas quando este assunto despoletou, eu estava fora do país, eu lembro que o município procurou-me para me alertar que há um problema que iria fazer parte do debate. Exatamente. Eu disse na altura que, olha, eu gostaria muito de estar nesse debate, porque acho que há algumas coisas que era preciso ficarem claras para o nosso público. Nomeadamente, a mim me preocupava que o público entendesse o que era a Comissão Permanente. Foi isso que eu disse ao município. Então, eu disse, olha, a Comissão Permanente é um órgão de dignidade constitucional, a colega Artemisia é jurista que o diga, e como tal, tem competências adstritas pela Constituição da República. E, curiosamente, eu não sei se o público sabe, mas uma das competências da Comissão Permanente é, por exemplo, autorizar as visitas de Estado do Presidente da República. Ora, eu dizia na altura, não se pode dizer Comissão Permanente, como se não fosse uma instituição. Ela é uma instituição de Estado, já existe desde a sua da tomada de posse da Assembleia da primeira legislatura. Não é? Já houve comissão permanente na Assembleia monopartidária e há comissão permanente até hoje, até com competências um pouco mais reduzidas com relação à outra.
mas esta continua sendo aquele órgão da Assembleia que dirige toda a atividade da Assembleia da República e é presidida pela Presidente. Então, eu queria mais nesse sentido. A outra questão era dizer que, na verdade, eu não sei se algum deputado da Assembleia da República está alheio da situação que o país está a passar. Não sei. Não sei. E a crise afetou a todas as instituições e afetou também a Assembleia. Os tais cortes também afetaram a Assembleia. Há um trabalho que a Comissão Permanente faz para que as comissões especializadas também, ao seu critério, se reajustem àquilo que é o orçamento que temos. Portanto, há muita coisa que não está a funcionar. Eu, pessoalmente, às vezes acho que é beliscado um pouco a dignidade daquele órgão, como disse Sua Excelência Presidente da Assembleia, quando a gente, em plena avenida de Eduardo Mondlane, o carro para no meio e a gente pede boleias ou manda vir táxi, mas a bandeira fala mais alto. Não é? A gente sabe que a Assembleia da República não é uma ilha e vamos nos contendo com as preocupações e a falta de meios que tem. Quando foi anunciado pelo governo que efetivamente este ano, portanto, isso foi dito no ano passado, porque o orçamento é aprovado sempre no ano anterior, é que começamos a ouvir dizer que possivelmente o governo vai considerar as viaturas para a Comissão Permanente. E repito, este é um assunto de 94, 96, 98, sempre se tentou organizar e criar condições melhores para o funcionamento da Assembleia da República e não se conseguiu. Portanto, há mais de 20 anos que a Comissão Permanente não tem viatura oficial. Esta chama-se efetivamente viatura oficial, que tem um ministro, tem os outros órgãos de soberania, tem um judiciário, que também o protocolo merece-lhes a mesma coisa. Portanto, isso é um pouco que eu posso dizer, sem querer mais uma vez discutir o que disse a Presidente da Assembleia da República. Mas uma das questões que se coloca em relação a este assunto, e creio que acompanhou, é o contexto. Toda a gente entende que é preciso criar as condições de trabalho para os dirigentes e os funcionários do Estado. A questão que se levantava era se era este o momento apropriado, em que se fala de crise, em que se fala de dificuldades, e acabamos de falar de cortes nos bônus dos funcionários da UEM, se este era o momento adequado para uma aquisição destas. Esta era a questão que se levantava. O que me parece é uma questão operacional, tipo a quem lida com questões de património. E tudo indica que não foram encomendadas agora estas viaturas. Tudo indica. Então, chegassem a qualquer momento, estariam expostas, não é? Como aconteceu agora. As viaturas chegaram na altura em que não estamos a debatermos com a crise, mas podia-se não utilizar, se é isso que se pensa, mas estariam expostas. O público na mesma tem o direito de saber que aquelas são viaturas da Comissão Permanente. Então, ao utilizar as viaturas, resolveu-se um problema que já vem sendo adiado há mais de 20 anos, como estou a dizer. Portanto, não me parece que tenhamos discutido nem sequer uma vez a aquisição de viaturas. E devo dizer uma coisa, que a Sua Excelência, a Presidente da Assembleia, não disse, poupou o público, é que viaturas para trabalho dos deputados nos seus círculos eleitorais e outras atividades, não há viaturas. Mas os deputados não param de fazer atividade. Neste preciso momento, estão a calcular o país em jornadas parlamentares. Do mesmo modo que os próprios funcionários da Assembleia da República. A Assembleia da República é uma instituição equiparada a qualquer órgão de Estado. Então, tem serviços, não há viatura para serviços, não há viatura para buscar os deputados, por exemplo, no aeroporto, quando chegam dos ciclos eleitorais. Isso tudo faz parte. Agora, não quero crer que, pelo facto de estarmos nessas condições, se deva parar de trabalhar, porque esse é o problema que está a criar alguma discussão. E não é só na Assembleia que se está a trabalhar. Todo o setor do Estado está a funcionar, com dificuldade, mas está a funcionar. Estamos a acompanhar municípios que estão-se a criar novas instituições.
os seus dirigentes não param, não andam a pé. Também aqui um pouco de autoestima, orgulho de Estado. Não é por aí que a gente deve dizer que não vamos usar, porque eu não quero crer que é esse o sentimento do público. O sentimento do público sabe que todos os anos a Assembleia da República aprova orçamento do Estado e plano econômico social, com todas as dificuldades e adversidades que Moçambique passa. Aí podíamos discutir. Agora, discutir a oportunidade com ou sem este debate, teria que se resolver o problema das instituições. E eu acho que o governo está a tentar pôr as instituições a funcionar com dificuldades que há, que todos conhecemos. Respeito o que o público achou, mas se calhar também, como dizemos sobre a greve, faltou alguma informação atempada para garantir que, olha, aquele problema que sempre tivemos de munir a Comissão Permanente com meios, desta vez o governo conseguiu alocar. Se calhar tivéssemos feito isso antes, o impacto seria outro, mas pronto, o público tem a sua maneira de analisar as coisas. Muito bem. Artemisa Franco, quero ouvir a sua opinião em relação ao que disse a Presidente da Assembleia da República, mas também aos argumentos que a Ana Rita coloca em relação à Comissão Permanente da Assembleia da República. Bom, eu concordo com ela quando diz que a oportunidade. Eu acho que a questão principal aqui é o timing. E a questão também é que quando o governo diz que estamos em crise, estamos todos em crise. Então temos que passar a mensagem que todos estamos de facto em crise e que todos nós estamos a sentir, os cortes são para todos. Agora, quando dizem que estamos em crise, por exemplo, uma das coisas que eu não percebo, não entendo, é a reedição dos My Loves. Quando tu tens um povo que anda de My Love e depois de repente estás a aparecer com 18 Mercedes, qual é a mensagem que estás a transmitir? Com toda a honestidade. E desculpa lá a minha irmã Ana Rita, mas a mensagem é essa que está a passar, porque as pessoas estão a dizer, olha, nós nem sequer temos transporte público. As pessoas andam no My Love, o My Love é tão indigno, é um transporte tão indigno, vocês não estão a perceber, tão indigno. Eu que vivo fora da cidade, que vivo na Matola, venho de manhã, tu estás a ver uma pessoa, senhora, eu já fiz esse comentário tantas vezes, uma senhora que sai de casa, bem vestida, bem perfumada, entra no My Love, encontra um Yolene que te abraça, que te não sei o quê, porque dizem agora é My Love, kiss me baby. Então, estás a ver, ele está a te abraçar, é uma coisa indigna. Para mim, é a coisa mais baixa que um Estado pode fazer ao seu povo. Então, nós estamos a reeditar My Loves e estamos a comprar Mercedes ao mesmo tempo. Qual é a mensagem? É isto que eu estou a perguntar. Eu não quero comentar o que disse a Verônica, que até é a minha amiga. Não quero comentar isso, eu estou a dizer, mas qual é a mensagem? Ela até disse, bem dito, que não é a Assembleia que faz o orçamento, não é a Assembleia que compra os Mercedes. A Assembleia só recebe os Mercedes. Se calhar o que a Assembleia devia ter feito, não sei se não foi consultada, também não fiquei na dúvida. Se antes de comprar os Mercedes não consultaram, porque se consultaram, acredito que podiam ter dito não é oportuno. Se nós ficarmos esse tempo, como diz a Ana Rita, que a Assembleia, a Comissão Permanente não tem transporte. Se estão todo este tempo sem transporte, podiam ter esperado mais um bocadinho. Então, para mim, é a oportunidade em que isso acontece e dizer que, olha, o Estado tem que mostrar sinais de que estamos em crise, em conjunto. Não é uns e outros, porque o que dá a entender, é por isso que eu estava a falar, estava a comentar sobre a OIM, estava a dizer que eu sinto que as pessoas agora não têm paciência, estão impacientes, qualquer coisa que tu falas ficam zangadas, estão a partir coisas, estão a partir para as ruas, estão zangadas, estão a insultar, porque há uma coisa, há uma frustração interna que as pessoas vão acumulando. Então, qualquer coisa ignita raiva, qualquer coisa ignita revolta. Então, eu penso que o Estado tem que dar-nos a mensagem de que, povo moçambicano, estamos em crise. Já falamos no debate passado que o que disse o governador, na verdade, acho que a crise acabou para o Banco de Moçambique, mais nada. E eu até digo mais, o problema também
que aconteceu ali foi que ele só vê números, porque aquele senhor só vê números. Então, não está a conseguir transpor os números nas pessoas. Então, quando ele vê os números a baixarem, diz que a crise acabou. Mas, entretanto, ele não está preparado para olhar para todo o invólucro que representam aqueles números. Então, eu penso que ele também tem que começar a descer um bocadinho de nível e começar a ver os números, ver o que os números significam para a vida das pessoas. Mas pronto, então acho que o problema das viaturas é a oportunidade, é o tempo em que estão a vir. E sem estar a querer ser repetitiva, faz favor, o governo passa a mensagem de crise para todos. E a crise tem que ser para todos. Quando tu tens um governo que cria estas desigualdades, comece a resolver o problema do transporte público. Depois vão comprar os Mercedes. Como é que estão a comprar Mercedes? Entretanto, estão a deixar o seu povo andar a pé. Andar de manhã é tão indigno. Com toda a honestidade, é uma coisa muito indigna, porque tu estás a ver as senhoras, até quando de manhã, todas as senhoras têm uma capulana na carteira. Na bolsa. Sim, para poder levantar a perna, a uma distância de não sei o quê, para tu apanhares aquele carro. Então, este é que é o problema. Então, ninguém tem que se zangar, ninguém tem que pensar que, mas por que as pessoas estão a falar? Estão a falar porque as pessoas acham que não há justiça, não há igualdade, não há equidade. Quando a gente fala de crise, é preciso transmitirmos a mensagem de crise. É a mesma coisa que numa casa, eu sempre dou exemplo de um lar, porque acho que a família é onde tudo começa e é o núcleo de qualquer coisa. Numa família em que a mãe diz que, aqui não temos dinheiro para jantar hoje. Entretanto, traz um jantarzinho para o filho do meio, para o filho mais novo. O mais novo ainda vai lá. Mas há uns filhos que comem, outros filhos que não comem. Qual é a mensagem que os filhos entendem? Que mamãe não gosta de mim, só gosta do Joãozinho e do Manuelito. Então, é isto que está a acontecer. O Estado diz que não tem dinheiro, o governo diz que não tem dinheiro. Entretanto, está a comprar Mercedes, mas todos os Mercedes de luxo, eu não sei, eu não entendo essas coisas. Bem, se calhar, Artemisa, dizer que, na verdade, o que parece pode não ser. Neste Estado, órgão de soberania não é só a Assembleia da República. Não é. São três. São três, sim. Há o Executivo, não é? Há o Judiciário, tem lá os doutores, juízes, ou juízes, não sei, venerandos, como se chamam, do Ministério Público, não é? Do Tribunal Supremo, tem. E ninguém reclama. Ninguém. Eu acho que é um pouco isto. Eu concordo no problema da oportunidade, eu já disse, também concordo. Mas eu não sei se não devia se ver a coisa de forma holística, o que é os órgãos de soberania desse nosso Estado. Se de facto fica bem, quando há momentos sérios de Estado, um grupo de titulares pura e simplesmente nem sequer dar a solenidade possível a um chefe de Estado quando vai à Assembleia. Eu não sei se o público gosta, eu acho que não gosta, não fica bem. Então, não há são 18, são membros. Quantos membros do Conselho de Ministros são? Quantos membros do Conselho de Ministros são? Quantos juízes são? Acho que então, também, assim, ao mesmo também tempo, me parece que era preferível esperar esses 20 anos, não dar 2 membros da Comissão Permanente. Ia dar a quem? Ali há 3 grupos parlamentares. Ia dar a quem? Íamos complicar sem necessidade. Agora, o Estado, aos poucos, ir resolvendo o problema que já vem sendo adiado. Eu acho que não pode parar, porque, efetivamente, para o Estado andar, precisa daquele órgão de soberania. Não é possível se não tiver. A questão dos mais-low é discutida mesmo na Assembleia, nas perguntas ao governo. Os deputados trazem. Quantas vezes o governo vai lá se explicar o que está a fazer para resolver a polêmica do transporte? Para mim não está a fazer nada. Criou empresa pública, descentralizou, passou para o município de Matola e de Maputo, Maputo cidade, e vimos até o ministro Mesquita ir lá interferir depois da visita do Presidente da República.
acho que este assunto de transporte, de facto, vai nos criar muitos problemas, porque a população é crescente na cidade, nos centros urbanos. E nós temos que olhar deste assunto de transporte com olhos um pouco mais de ver como as outras cidades metropolitanas estão a resolver. Porque com o My Love é sensível, mas não é só este problema. É preciso resolver o problema do transporte, porque a produtividade do moçambicano passa necessariamente pela facilidade que ele tem de se mover. E tu não consegues andar na cidade de Maputo e na Matola, e acho que na Beira e nas grandes cidades. Portanto, eu concordo no sentido de que olhemos seriamente e urgente para a questão do transporte, e de facto o My Love deixa-nos todos sem saber o que fazer, porque aquilo é um drama que não pode acontecer. Mas, não, mana, eu só queria dizer que, então, que seja as soluções que sejam em paralelo. O Estado pensou comprar os Mercedes, sim senhor, com a sua explicação, mas está a ver, é comunicação, com a sua explicação eu compreendo. Mas façam em paralelo. Se o Estado diz, olha, ok, nós vamos fazer um orçamento, vamos dizer que vamos comprar 18 Mercedes e 10 autocarros. É justo. Não sei se não tem sido feito isso, só que não tem impacto, né? Não sei. Só que não tem impacto. Está a dar ruído essa conversa. Eu vim agora de Inhambane, a travessia Maputo-Machixe está uma lástima. Não falemos só da cidade capital, de My Love. Atravessar de Machixe para Inhambane é um problema. Eu cresci lá, estudei lá da 7ª à 12ª. Atravessava todos os dias da ponte da Machixe para Inhambane e voltava a dormir em casa. Minha irmã, a situação está difícil com Dineu. Quem diz Inhambane diz outros portos. Quilimane, acho que é a mesma coisa. Então, para mim, assunto de transporte, a pessoa que dirige esta área, de facto, tem que amarrar a capulana, como dizem as minhas mães no campo. Artemisa, para sairmos deste assunto. Vamos sair do assunto. Eu só quero dizer que eu continuo a achar que não se está a fazer o suficiente para resolver o problema de transporte. Não se está a fazer absolutamente nada para resolver o problema de transporte. Não é possível que 30 anos ou não sei quantos de independência tu ainda continuas a sujeitar o teu povo a andar, a ser transportado como gado. Não é possível. Então, eu penso que há qualquer coisa que falhou definitivamente em relação ao transporte público. A mim me toca, eu sinto muito. Quando eu vejo pessoas, eu sinceramente costumo dizer, ando atrás dos carros, até fico com vergonha quando as pessoas olham para ti e dizem, está ali no carro, falam nos seus corações. E tu, como é que tu queres dignificar o teu povo assim? Eu penso que é um problema de dignidade muito, muito sério. O Estado está a sujeitar o seu povo à situação mais baixa possível. E estamos a reeditar porque nós já tínhamos passado dos My Loves. Esta fase. Já estávamos na fase daqueles chapas que enchiam muito, que a pessoa não respirava. Agora já desapareceram. Voltou. Também é outra questão que eu acho que os conselhos municipais têm que ver. É que há muito minibus, dizem que está em situação de ilegalidade. Acho que o que devia se fazer, em vez de estar a enriquecer os conselhos, a polícia municipal, que está sempre na esquina, a mandar parar o mesmo chapa 30 vezes por dia. Então, o que deviam fazer era fazer um levantamento. Quantos chapas estão parados, quantos chapas estão ilegais? E criarem as condições fáceis deles serem legalizados e porem os carros a andar. Não é recolher para o parque do Conselho Municipal, depois o pneu desaparece, não sei. Isso não é solução. A solução é resolver o problema de forma amigável. No Conselho Municipal, uma das coisas, na minha ótica, era ver quem são os ilegais. São muitos, sim senhor. Vamos lá ver, criar as condições para eles se legalizarem, saírem do informal para o formal e para poderem estar na rua. O que é que vale você estar a recolher recursos? A preocupação do Conselho Municipal é só dar multas, recolher os autocarros e ganhar dinheiro, sobretudo. Artemisa e Ana, já estamos a entrar para o tema dos transportes que não está aqui em cima da mesa. Vamos mesmo passar. O Presidente da República anunciou recentemente que o Governo está a ponderar em não criar
novos municípios, tendo em conta as dificuldades econômicas que o país atravessa, e desde o princípio até aqui estamos a falar dessas mesmas dificuldades. O que sucede, o presidente diz, é que a cada ciclo eleitoral sempre criam-se novos municípios, e levantou este ponto de que desta vez, eventualmente, isso pode não ocorrer. Ana Rita, qual é a leitura que faz deste pronunciamento do presidente? Tendo em conta que levantou a questão da sustentabilidade, que é um problema de todos os municípios que nós temos hoje. Primeiro, é bom ouvir da boca do próprio presidente da República esse alerta. Ele, se não estou em erro, estava a comunicar-se num comício popular e acabou, no diálogo com o eleitorado ou com a população, acabou explicando que possivelmente no próximo pleito não haverão novos municípios. Foi o que eu entendi. Por quê? Porque o povo pede, não é? Estamos numa determinada província, estamos a falar de Maputo, para não estar a falar sempre de Inhambane. Vamos supor que, pronto, o marraqueno acha que gostaria. E a população lá, quando vê o mais alto magistrado, é uma oportunidade para dizer: nós queremos um aqui, porque Manissa tem, porque na Marcha tem. Então, quando é assim, eu acho que o Presidente da República explicou o contexto em que o país está a viver, explicou muito bem no sentido de que o balanço que se faz em termos de eficiência e eficácia no funcionamento dos municípios manda dizer que a maioria não é autônoma. Ainda depende, grosso modo, do orçamento central. Ora, já discutimos um pouco o que aconteceu na UEM, hoje, estamos a falar agora da questão da Assembleia. Tudo isso está no meio da crise econômica e das dificuldades que o país enfrenta. Portanto, eu acho que o alerta do Presidente da República chama a atenção a que os implementadores da lei vejam esse aspecto, porque a lei preconiza que de pleito para pleito se abra a possibilidade de forma gradual a novos municípios. Isso a lei preconiza. Mas também o contrário não é problemático, porque o que faz com que haja um município é que está aberta a possibilidade de uma autonomia. E neste momento não há condições para elas serem autónomas. Exato. Mas considerando que a maior parte dos municípios, se não todos, foram criados sem essa autonomia, por que hoje não se pode criar? Não se levanta essa questão? Não sei se os novos municípios que vemos... Não sei se isso é verdade, são preconceitos. Alguns com estatuto de vilas não são sustentáveis, dependem das transferências do Estado. Por que hoje também não se pode dar o mesmo passo? Não se pode levantar essa interpretação? Eu poria a coisa no sentido contrário, porque os municípios são unidades territoriais das províncias. E há o trabalho que se faz lá com a população até se chegar à conclusão de o que a gente vai fazer agora. No balanço que for feito com a população, ela fica clara que, na realidade, olhando para o que está a acontecer nos municípios que já existem até hoje, é melhor consolidá-los, criar melhores condições para os autarcas e olhar depois para os novos municípios, do que manter-se numa situação em que a autonomia que se pretende na lei não existe. Não existe. Então, há de haver esta fragilidade, se nós corrermos só por criar. Eu acho que é nesse sentido. Mas o trabalho tem que ser feito. Quem no final do dia manda é o povo. Exato. Artemisa, qual é a leitura que faz a este anúncio do Presidente em relação à possibilidade de não se criarem novos municípios? Eu acho que é uma medida correta no sentido de que o objetivo não deve ser só de abrir municípios. Também é preciso que a certo momento se faça um balanço, o que é que significa, qual é a rentabilidade dos municípios, o que é que estão a fazer em relação, o que é que rende em relação àquilo que eles tiram pelo Estado. Rende mais, qual é a balança,
quando se põe na balança, o que é que pesa mais? São as despesas ou são os lucros que os municípios têm? Penso que é uma medida correta e de facto, parabenizar o Presidente nesse sentido, porque também só abrir municípios por abrir. Agora, se calhar, o que tem que fazer é fazer uma emenda pontual da lei. E é importante, né? Porque quando as leis depois começam a ser bendadas, já fica complicado. Se calhar tem que se fazer uma emenda, dizer, não sei o que é que diz a lei, mas é preciso, se a lei diz que de 5 em 5 anos tem que se criar novos municípios e desta vez não são criados, então é preciso ver como é que se pode harmonizar isso. Mas é de facto uma atitude correta e uma atitude, é exatamente, agora o Presidente está a pensar com o povo. Quando ele toma medidas destas, está a pensar connosco, está-nos a dizer, povo, nós estamos em crise, não vamos só proliferar municípios, vamos parar, vamos ver se existe de facto as condições materiais e objetivas estão criadas ou não para nós continuarmos a criar municípios. É isto que nós queremos como povo, que um Presidente da República consiga pensar que, não, porque municípios também privilegiam a quem? O que é que estão a fazer muitos dos municípios? Se nós fôssemos a ver quais são os benefícios que estão a dar aos seus povos. Então, penso que para mim a medida está bem coisa. Muito bem, vamos passar para o último tema e mesmo consigo, Artemisa, que acompanhamos há dias que o Ministério da Defesa Nacional levou jornalistas para Gorongosa para testemunharem que, de fato, as 8 posições que foram negociadas entre o Presidente da República e o Presidente da RENAM, de fato, tinham sido retiradas. Falou a Comissão Mista, que faz o acompanhamento das tréguas, reúne o Governo e a RENAM, e vimos ali algumas informações que parecem ou não contraditórias. O representante do Governo nesta comissão diz que as tropas foram retiradas. A RENAM considera que não foram retiradas, foram afastadas, mas mantém-se no perímetro de Gorongosa. Qual é a sua leitura? É um problema de termos entre as partes? É um problema de falta de entendimento? É um problema de falta de confiança em relação à forma como este processo foi tratado? Para mim, continuo a achar, já tinha dito no debate passado, continuo a achar que são manobras dilatórias, mas também acho que este diálogo ao telefone, a dado passo, fica com ruídos. Então é preciso que também se crie outro método. Penso que talvez a retirada das tropas dependa disso para a vinda do líder da RENAM para Maputo, se calhar. Mas também, como tínhamos visto já no debate passado, levar jornalistas a ir mostrando, os jornalistas não entendem nada dessas coisas, das coordenadas militares, que passou para o sul, para o norte, não percebe nada. O que é necessário que se faça agora é se quebrar este mal-entendido do disse que não disse, porque eu até estava a ver o porta-voz da RENAM num dos programas da televisão, ele reiteradamente a dizer que não foi retirada. Então é preciso que haja um esclarecimento se houve retirada, porque retirar e movimentar são coisas diferentes, porque o que estamos a perceber é que não houve retirada, mas houve movimentação. É verdade que ali estamos a tratar de duas forças diferentes. Uma é da soberania do Estado e a outra é de uma força rebelde. Convenhamos, é uma força rebelde, porque é uma força que está armada, que não devia estar armada, na verdade. Então, agora, eles que se entendam exatamente, a Comissão Mista tem que sentar e definir os termos em que esta movimentação e retirada tem que ser feita. O que é que eles estão a acordar, cada uma das partes, o que é que entende quando dizem que retirada é movimentação. Então, para depois virem ao público esclarecer que não, de facto o que está a acontecer é isto, para nós podermos entender, porque estamos a perceber que parece que há manobras dilatórias, que há um ganha-tempo de alguém, de alguma maneira, para que também não percebo, mas então é preciso que se esclareça. Também é preciso que os líderes, porque este não há de ser ao nível do presidente da Câmara e do News. Não há de ser, porque nem há de ser nem o da Câmara que há de ir lá retirar os blocos e não sei o quê, nem há de ser o presidente do News que há de fazer isso. Então a Comissão Mista tem que sentar, ir ao terreno e ver
O que é que está a significar isto? Para a gente ultrapassar isso e ver se a gente pode começar a respirar um ar de frescura, de paz. Muito bem. Ana Rita Stoll, ficou esclarecida com esta ida aos jornalistas a Gorongosa? O que percebeu? Qual é o seu entendimento em relação a esta questão que a RENAM e o governo levantam? Em nome da coerência e transparência, acho que sim. Porque eu dizia no último debate, quando o município perguntou, acha que é oportuno? Eu disse o quê? Não, vocês não foram a Santo Gira? Foram. Então, desta vez, com algum sacrifício que nós até vimos, mas também trouxe ao de cima o sofrimento que tem os membros das Forças de Defesa e Segurança. São filhos de dono, são militares ou outras forças que estão lá a viver em condições muito difíceis. Acho que isso nós todos vimos. Por um lado, gente, lemos o semblante daquelas crianças que aparecem, aquelas mulheres. Então, temos que ter responsabilidade do que estamos a fazer. Não, ninguém se sente confortável. E pela ida, e trouxeram isso tudo, os jornalistas que tanto exigiram, mas foi bom. E eu acho que foi bom o Ministro da Defesa abrir, porque também haviam de dizer que o Ministro da Defesa não deixa, mas eu disse, eu convido-vos, vamos ver. Os carros não andavam, entraram lá nas viaturas militares e parece que isso foi a única possibilidade que tiveram para chegar até lá. 2, retirada ou não. Quem somos nós para fazer esse judgment? É a comissão. E os membros da comissão, da parte do governo moçambicano, ele peremptoriamente explicou que sim. Nós retiramos aqueles pontos A, B, C e D, onde vocês passaram. Nós saímos. Agora, a contraparte, eu não consegui entender nada que aquele senhor dizia. Se é a pessoa mais indicada ou não, a RENAM é que sabe, a RENAM é que indicou. Mas eu acho que é preciso ver este equilíbrio. Não quer me parecer que não haja alguém de lá que pode explicar isto muito bem para não ficarmos com uma sensação de que também não há muita clareza na própria contraparte na comissão mista. Porque foi representante da RENAM que falou ontem. E eu não sei, eu não consegui entender muito bem o papel daquele senhor na comissão. Do nosso lado, eu vi aqueles oficiais a explicarem, nos sítios diferentes, em posições diferentes, explicaram com uma abertura tal, ainda dizia que foi em plena ação de fuga que saíram daquelas posições os outros. Mas, por causa dos mídias, o povo conseguiu entender que, de facto, o governo está sendo agredido. Quem responde pela soberania deste Estado é o governo moçambicano, que foi empossado nas últimas eleições. E há alguém que está a agredir. Ontem ficou claro. E também eu fico com a sensação de que devíamos criar todas as condições para calmamente deixar a comissão trabalhar para chegarem ao bom porto, porque, afinal, há vontade de ambos os lados, também se notou ontem. O sofrimento é geral, das Forças de Defesa e Segurança estão a sofrer, mas também estão a sofrer do lado da RENAM. E todos têm direito de usufruir os privilégios que a independência nos dá. Ganhar o direito de fazer e viver onde as pessoas querem. Portanto, eu acho que concordo com o apelo que o chefe de Estado faz. Todos nós devemos dar o nosso máximo para garantir uma paz efetiva. Muito bem, agradecer a vossa presença, Ana Rita Stoll, Artemisa Franco e a Secar Telespectador que nos acompanhou. Até a próxima quinta-feira.